O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi diagnosticado com Covid-19. Os compromissos presenciais foram cancelados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi diagnosticado com Covid-19, informou a assessoria do Ministério nesta segunda-feira. Guedes já tomou 3 doses da vacina contra o coronavírus. Os compromissos presenciais desta semana foram cancelados. Segundo o governo, Guedes está com sintomas leves, manteve a agenda de reuniões virtuais e permanecerá em isolamento. O diagnóstico é confirmado logo depois de Guedes fazer uma viagem aos Estados Unidos. Ele esteve em Washington na semana passada, de 17 a 23 de abril, para participar de reuniões do Banco Mundial, do FMI, o Fundo Monetário Internacional, e do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Guedes é o 21º ministro de Bolsonaro infectado pela doença. A venda da camisa usada por Maradona nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, quando o craque argentino marcou 2 gols históricos contra a Inglaterra, começou nesta semana com uma oferta de mais de 4 milhões de libras, equivalente a mais de 24 milhões de reais. Uma camisa usada por Maradona nas quartas de final da Copa do Mundo do México em 1986 está à venda em um leilão digital. O jogo contra a Inglaterra entrou para a história do futebol. Na ocasião, o camisa 10 fez os 2 gols da Argentina. Aos 6 minutos do segundo tempo, aquele gol polêmico marcado com a mão, o famoso a mão de Deus, como justificou o falecido jogador. 4 minutos depois veio o gol do século, eleito em uma votação da FIFA, em que o craque saiu do campo de defesa, passou por 4 adversários e pelo goleiro inglês, antes de terminar com a bola no fundo das redes. Este é realmente um dos momentos mais, se não o mais significativo na história do futebol. Ter uma camisa que está ligada a 2 momentos tão históricos, a mão de Deus, que obviamente foi uma jogada incrível em um momento icônico, mas também o gol do século, que aconteceu apenas 4 minutos depois, ter uma camisa que foi usada por Diego Maradona, que muitos consideram ser o maior jogador de todos os tempos, é realmente uma honra. Poucas horas depois da abertura do leilão, foi registrada uma primeira oferta de 4 milhões de libras, preço inicial estimado pela casa, o equivalente a mais de 24 milhões de reais, um novo recorde para uma camisa de futebol. Os lances podem ser feitos pela internet até o dia 4 de maio. O uniforme, que estava em exposição no Museu Nacional do Futebol, em Manchester, está atualmente exposto na sede londrina da Casa de Leilões. E menor do que uma carta de baralho, um livro de poemas escrito por Charlotte Brontë, quando ela tinha apenas 13 anos. Foi comprado por mais de $1 milhão por uma associação literária britânica, que anunciou que vai doá-lo ao museu dedicado à autora inglesa do século XIX. Um pequeno livro manuscrito de poemas da inglesa Charlotte Brontë foi arrematado por cerca de 6 milhões de reais em um leilão em Nova York. A obra foi comprada pela Associação Literária Britânica Friends of National Libraries. A organização sem fins lucrativos trabalha para preservar a herança literária do Reino Unido e prometeu doar o livro ao museu dedicado à autora inglesa do século XIX. Brontë escreveu a obra quando tinha apenas 13 anos, em 1829. O manuscrito tem 15 páginas, sendo costurado à mão e composto por uma coleção de 10 poemas inéditos. Colocado à venda por um proprietário anônimo, a obra ostenta o título Um Livro de Rimas de Charlotte Brontë, vendido por ninguém e impresso por ela mesma. Nascida há 206 anos, quando criança, Charlotte se divertia com seus irmãos, inventando histórias intrincadas em um mundo de fantasia sofisticado. Seu trabalho, posteriormente, gerou clássicos da literatura inglesa, como Jane Eyre. Essa edição do RB News fica por aqui. Mais informações no RB Notícias às 18h30. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.